Fala galera, tudo bem com vocês? Elder Kelvis aqui. E hoje nós estamos dando início ao nosso seriado, a nossa segunda temporada de A Chave para Suas Interrogações. Um seriado com 10 episódios e nós vamos dar início hoje, ao nosso primeiro episódio, o que não te contaram sobre memória, e como o nosso cérebro realmente guarda e distorce lembranças, ok? Bom, vamos dar início aqui à introdução, A memória, ela é um dos recursos mais fascinantes e também misteriosos do cérebro humano. Muitas vezes acreditamos que ela funciona como uma câmera que grava e reproduz tudo exatamente como aconteceu, Mas, na realidade, a nossa memória ela é mais parecida com um quebra-cabeça em constante reconstrução, certo? Bom, cada vez que lembramos de algo, estamos, na verdade, recriando a lembrança e não apenas acessando um arquivo intacto. Essa plasticidade ela pode ser útil, afinal, é assim que nós aprendemos e também nos adaptamos a novas informações. Porém, vale a gente lembrar aqui que também abre espaço a falhas, distorções e esquecimentos que afetam a nossa vida diária. Tópico 1. O armazenamento da memória. Uma construção, não uma gravação. Muita gente acredita que a memória funciona como uma câmera de vídeo. Basta viver algo e o cérebro grava exatamente o que aconteceu. Mas a realidade é bem diferente. A memória não é cópia fiel da experiência, e sim uma reconstrução feita pelo cérebro. Isso significa que, cada vez que lembramos de algo, não estamos acessando o evento em si, mas uma versão recriada dele. Nosso cérebro armazena fragmentos de experiência, sons, imagens, emoções, cheiros, palavras soltas. Quando evocamos uma lembrança, ele reorganiza essas peças, como se montasse o quebra-cabeça. Só que esse quebra-cabeça pode ganhar peças novas. E por isso que memórias podem se distorcer com o tempo, sem que a pessoa perceba. E temos aqui um exemplo bem simples, um exemplo prático que acontece com muitas pessoas, Por exemplo, você vai a um aniversário e lembra da cor da toalha de mesa, E aí, ao comentar com uma pessoa, você alega que aquela cor da toalha de mesa era uma cor vermelha, Quando, na verdade, a cor da toalha era azul. Então, você alega com certeza sobre aquilo. O seu cérebro, ele, ao reconstruir essa memória, ele completou a cena com base em outro detalhe ou até mesmo em outro evento similar ao que você estava. Então, normalmente acontece muito isso com os seres humanos. Quando a gente fala sobre relembrar alguma memória, às vezes você lembra da toalha. Só que aí a sua mente ela vai puxar um outro momento, um outro evento similar que você focou mais a sua atenção naquele detalhe. E aí quando você fala sobre aquela lembrança específica, vem na sua memória aquele outro evento que você focou mais atenção na cor da toalha. Ficou registrado aquilo que estava mais forte, Exatamente. Exatamente isso. Então esse fenômeno ele explica o porquê testemunhas de crimes eles podem divergir em seus relatórios, mesmo estando no mesmo local. Então a memória ela é plástica, ela é maleável e sujeita a erros, especialmente se for reconectada, se ela for bem recontada várias vezes, Cada vez que a pessoa relembra aquele momento, tende a ter falhas nessa memória, a ter alterações nessa memória. A nossa memória, ela não é um arquivo morto, mas sim um sistema vivo em constante edição, certo? Então entender isso é o primeiro passo para lidar melhor com o que lembramos e também, com o que acreditamos ser verdade absoluta. Vamos apresentar 6 erros cometidos diariamente pela nossa memória. Acreditar que a memória é perfeita. Muitas pessoas confiam cegamente em suas lembranças,
sem perceber que o cérebro reconstrói detalhes e pode misturar todas essas informações. Excesso de multitarefas. Fazer várias coisas ao mesmo tempo reduz drasticamente a capacidade de consolidar memórias, porque a atenção é fragmentada. Privação de sono é uma coisa que bate muito aí na questão da memória, né? Dormir mal prejudica o processo de consolidação da memória, né? Que ocorre principalmente durante o sono profundo e REM. Subestimar a alimentação. Uma dieta pobre em nutrientes, como ômega 3, antioxidantes, vitamina do complexo B, enfraquece a saúde cerebral e a memória. Estresse constante. Altos níveis de cortisol, hormônio do estresse, afeta diretamente o hipocampo, área central para a formação de lembranças. E também revisar mentalmente de forma incorreta, né? Muita gente tenta decorar algo apenas lendo ou repetindo mecanicamente, né? O que gera memória superficial e de curto prazo. A gente consegue trazer como exemplo quando a gente fala de uma peça de teatro, né? Quando você recebe ali o roteiro, aí você fala assim, puxa vida, não consegui ter tempo para mim treinar aquela cena, né? Para mim decorar o texto. Aí você pega o texto e você começa a ler aquela palavra, aquela frase várias vezes para memorizar, né? De forma mecânica, né? E quando a gente faz isso, a nossa memória ela tende a durar pouco tempo aquilo dali. Então é onde acontece várias falhas da memória, porque você não teve um tempo extenso de estudo sobre aquele assunto, sobre aquele tema ali que foi passado para você, né? Então o que acontece, o que leva a ter mais falhas, né? A ter mais erros de gravações, erros de apresentações. Por quê? Você teve aquela repetição, né? Aquele mau hábito. Você não procurou ter tempo para você se aprofundar naquilo. Sim. Né? Bom, e nós temos também 6 soluções que ajudam, né, a fortalecer a nossa memória. Vamos lá? Primeiro, aceitar que a memória é falível. Reconheça que lembranças podem ser distorcidas. Isso ajuda a buscar registros externos, por exemplo, anotações, agendas, fotos, para maior precisão. Foco total nas tarefas importantes. Em vez de multitarefas, pratique atenção plena. Estar 100% presente aumenta a codificação da informação no cérebro. Bom, também temos aqui, né, como solução, priorizar o sono de qualidade. É muito importante, né, que você tenha um horário ali para você dormir, né, para você conseguir descansar, até porque você precisa estar com o corpo 100% pronto ali para o dia seguinte, para a correria do dia seguinte. Estabeleça uma rotina de sono regular, evitando telas antes de dormir, que é essencial, né, para que não atrapalhe aí, no seu desempenho no dia seguinte, né, em questão de proatividade e tudo mais. O sono adequado a um dos maiores aliados da memória. Ele é um dos maiores aliados da memória, certo? Também temos nutrição para o cérebro. Inclua alimentos ricos em ácidos graxos, salmão, sardinha, chia, linhaça, frutas vermelhas, que são antioxidantes, e vegetais verdes escuros, vitamina K e ácido fólico. Gerenciar o estresse. Práticas como meditação, respiração profunda, exercícios físicos e pausas conscientes ajudam a reduzir o cortisol. E temos também técnicas ativas de memorização, certo? Então, substitua a leitura passiva por método como repetição espaçada, certo? Mapas mentais, associação de ideias e prática ativa, né? A prática ativa, quando a gente fala sobre prática ativa, a gente fala sobre você ensinar o que você aprendeu, né? Então, quando você ensina, você está mentalizando mais e mais ali aquela memória, né? Então, você consegue consolidá-la melhor e deixar a memória muito mais viva, porque você está recriando aquele momento, porém passando conhecimento. Então, isso faz com que a nossa memória ela fique mais saudável também. Sim, quem ensina, aprende. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos para o vilão
da multitarefa. Como dividir a atenção distorce suas memórias. Você já tentou assistir uma série, responder mensagem no celular e ao mesmo tempo pensar no que vai fazer para o jantar? Pois é, parece que estamos aproveitando melhor o tempo, mas na verdade estamos sabotando a nossa própria memória. O cérebro humano não foi feito para processar várias tarefas complexas ao mesmo tempo. O que ele faz é alternar rapidamente o foco entre elas. Esse vai e vem cria falhas de registro. Lembranças ficam incompletas, fragmentadas e muitas vezes distorcidas. É por isso que depois de um dia cheio de distrações, você se pega pensando: será que eu já respondi aquela mensagem? Ou quem foi mesmo que disse aquilo? O excesso de estímulos divide a atenção e a memória, que depende diretamente do foco para ser bem consolidada, e acaba enfraquecida. Bom, temos aqui mais um erro que é cometido diariamente, né? É acreditar que consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo e que isso não afeta a sua capacidade de se lembrar. Quem nunca esqueceu a panela de arroz no fogo, né? Fazendo um monte de coisa, aí você vai fazer o almoço, vai fazer a janta, daí tá cuidando dos filhos, tá limpando a casa, tá lavando roupa, e aí daqui a pouco você sente o cheiro de arroz e você fala: arroz, meu Deus do céu! Né? Quem nunca teve esse momento de falha da memória? Por quê? A gente tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então isso acaba gerando esse momento de falha, né? Uma hora ou outra a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Às vezes uma mensagem que é muito importante, né? Se a gente não focar 100% naquilo, a gente acaba se distraindo com outras coisas, tendo outras distrações, né? E aí quando você lembra, aí às vezes já é tarde demais. Então a gente precisa ter ter ciência desse erro, né? Que nem sempre a gente vai conseguir dar conta de fazer tudo. Às vezes a gente precisa parar, respirar, precisa analisar e separar cada coisa no seu tempo, né? Aí assim a gente consegue ter essa dinâmica, né? Essa proatividade de uma forma bem mais trazendo aí mais presença, né? Na hora de fazer as atividades e não esquecer de nada. Vamos para alguma solução? Bora! Pratique a atenção plena em atividades importantes. Isso significa abandonar as multitarefas totalmente, mas saber escolher quando focar 100% em uma só, seja em uma conversa significativa, na leitura de um texto importante ou em uma reunião. Ao dar exclusividade a esses momentos, você estará protegendo a clareza e a fidelidade das suas memórias. Ótimo! E também, né, abordando aqui com vocês a fragilidade das lembranças, né? E o famoso mito memória fotográfica. Quem nunca ouviu, né, essa frase, né? Eu tenho uma memória fotográfica. Bom, muita gente acredita que a nossa memória ela funciona como uma câmera fotográfica, né? Basta você registrar e guardar momentos vividos e pronto, né? Vocês têm acesso liberados ali com nitidez e fidelidade sempre que você quiser acessar aquela memória. Bom, esse é um dos maiores equívocos sobre o funcionamento da mente, tá? A verdade é que a nossa memória ela não é um depósito estático de arquivo, né? Quando a gente fala sobre estático, é uma coisa que ela permanece igual do começo, meio e fim, né? Bom, mas sim, né? Lembrando que a nossa memória ela não é um depósito estático de arquivo, né? Mas sim um processo dinâmico e também maleável, sujeito novamente a falhas, a reconstruções e distorções a cada nova reconstrução que nós fazemos, certo? Bom, e agora vem a primeira pergunta, né, aqui para vocês aqui. Por que que isso acontece? Memória como reconstrução, não como gravação. Cada vez que lembramos de algo, o cérebro não abre uma foto intacta, mas reconstrói a lembrança a partir de fragmentos armazenados em diferentes áreas, sons, cheiros, imagens e emoções. Isso abre margem para alterações. Temos também a interferência emocional.
Emoções intensas, como medo, raiva ou alegria, podem reforçar uma lembrança, mas também distorcê-la. Por exemplo, em um acidente, podemos jurar que ouvimos um som alto antes do impacto, quando na verdade o cérebro adicionou esse detalhe para dar mais sentido ao caos do momento. Temos também sugestões externas, né? Perguntas mal formuladas, conversa com outras pessoas ou até reportagens podem induzir falsas memórias. Isso é tão poderoso que, em experimentos, pessoas juraram ter vivido acontecimentos que nunca ocorreram. E temos também o efeito da repetição. Quanto mais repetimos uma lembrança, seja contando para outros ou revivendo mentalmente, mais essa lembrança ela vai sofrer pequenas alterações, né? Assim, com o tempo, ela pode se tornar uma versão diferente da realidade inicial. Por exemplo, um exemplo prático, né? Imagine uma reunião de família em que alguém pergunta: você se lembra de quando fulano caiu na festa e todo mundo riu? Mesmo que a queda não tenha sido exatamente daquela forma, a sugestão já pode alterar a recordação. Da próxima vez que você pensar nesse momento, o detalhe inserido estará misturado à memória real. Impacto dessa fragilidade. Na vida pessoal, brigas e desentendimentos podem nascer de lembranças diferentes do mesmo evento. Na justiça, testemunhos baseados apenas na memória são frágeis, pois estão sujeitos à distorção. Na saúde mental, lembrar-se constantemente de um trauma pode aumentar a dor, por causa da forma como o cérebro reconstrói a experiência, reforçando emoções negativas. E vamos para mais soluções, né? Como minimizar esse erro, né? Registre em tempo real. Anotações, diários e gravações ajudam a preservar informações de forma mais fiéis, né? Cheque versões que, ao discutir uma lembrança com alguém, né, esteja aberto a novas possibilidades, né, esteja ciente de que a ideia de que a sua mensagem, de que a sua memória em si, ela também pode estar, às vezes, não seguir, né, fielmente ao que aconteceu. Então, esteja sujeito a novas possibilidades, né, de que a sua memória também ela não está 100% fiel ali ao momento da memória, né, que aconteceu. Use técnicas de mindfulness, né? Ao viver o presente com... É importante a gente viver o presente, né, que a pessoa está passando ali com atenção plena, né? Você reduz distração e aumenta a chance de reformar memórias, né? De formar memórias ali mais nítidas, né? Então isso é muito importante. Você, quando você está fazendo alguma coisa, você prestar atenção e ter uma atenção plena ali do que você está fazendo, focada só naquilo, né? Para que ela dure mais tempo também. Certo? E pratique relembrar com consciência. Em vez de repetir um acontecimento inúmeras vezes, tente acessá-lo sem inventar detalhes ou complementar com suposições, certo? Tópico 3. Como as emoções moldam a memória? As emoções exercem um papel determinante na forma como a memória é construída, armazenada e evocada. Diferente de informações neutras, os acontecimentos carregados de emoção, seja positiva ou negativa, tendem a permanecer mais vivos em nossa mente, moldando não apenas o que lembramos, mas também como interpretamos o passado. Intensidade emocional e gravação da memória. A experiência intensamente emocionais tiveram estruturas cerebrais como a amígdala e o hipocampo, fortalecendo a consolidação da memória. Um trauma, por exemplo, pode gerar uma lembrança fragmentada, mas tão vivida que ressurge involuntariamente, em gatilhos do cotidiano. Já emoções positivas, como alegria e orgulho ou afeto, criam memórias de referência que dão força em momentos difíceis.
E temos aqui, né, o segundo ponto, que são os erros, os erros não, são os efeitos do trauma e também os efeitos da dor, né? Memórias ligadas à dor emocional ou física podem ser armazenadas de forma distorcida, mas elas permanecem persistentes, né? Também temos aqui o segundo ponto, elas podem reforçar, elas podem retornar, né, ali naquela pessoa em forma de flashbacks, sonhos recorrentes ou sensações corporais, né, tá? E também no contexto da atuação, a gente tem aqui o exemplo do Presos na Memória, uma série que nós estamos produzindo, né, ao qual nós abordamos bastante temas sociais, né, e de bastante impacto com o público. Então, de acordo com Presos na Memória, essas características elas são essenciais para expressar que personagens que carregam feridas internas, né, feridas intensas ali, e também tem ali uma constante dinâmica, né, de se agravar naquelas emoções ali, né, naqueles traumas. Então, quando a gente fala sobre criar um personagem, a gente fala sobre você dar vida àquele personagem, né? E para você dar vida, às vezes, vou corrigir isso, nas 99% das vezes, a gente precisa viver aquela emoção 100%. E aí tem várias técnicas que a gente usa para isso, né? Tem várias dinâmicas, né, e exercícios que a gente mantém a prática para você conseguir trazer realismo e também trazer a verdade por trás daquele sentimento que o personagem ele vivencia. Certo. Emoções positivas como âncora. Emoções positivas atuam como contrapeso na construção de lembranças. Uma infância difícil pode ser marcada por violência, mas a memória de um abraço de mãe ou de uma risada com um amigo se torna um porto seguro emocional. Essas âncoras afetam a identidade e oferecem combustível para a resiliência. Emoções e seleções do que lembramos. Não lembramos tudo de forma linear. As emoções funcionam como filtros de relevância. Situações carregadas de emoções permanecem, enquanto o cotidiano neutro se dissolve no esquecimento. É por isso que nós recordamos nitidamente de onde estávamos em um dia de tragédia, ou de um momento de felicidade intensa, mas esquecemos detalhes banais do mesmo período. Bom, o impacto na vida e também na arte, né? No teatro e no cinema, compreender como a emoção e a memória se entrelaçam permite criar personagens mais humanos e também, né, mais realistas, personagens reais. Um personagem que ele sorri enquanto ele esconde uma dor ou quando ele explode de raiva por um gatilho emocional reflete a forma como as memórias, elas moldadas, né, por emoções, influenciam em nossas reações, né? Então a memória ali ela influencia muito a questão das emoções, né? As emoções em si, para você se comportar de certa forma, ter ali Vou usar um exemplo aqui com vocês. Por exemplo, você sofreu muito em questão de... Sempre que quando você queria conversar com alguém, né, a pessoa nunca dava ouvido, nunca dava atenção. Então, por conta disso, você acaba criando um bloqueio, né, mental ali, de que as pessoas não querem te ouvir, as pessoas não têm tempo para te ouvir. Então, isso vai gerar o quê? Em você, acaba gerando ali aquele momento que você fala, opa, não vou poder me posicionar aqui porque as pessoas não vão querer ouvir. Às vezes numa reunião de negócios, né, dentro da empresa, às vezes a empresa fala, alguém tem ideia? Você até tem uma ideia boa. Só que aí você fala, quando você pensa em falar, você fala, a minha ideia não é boa. Por quê? Por conta desse trauma que você teve, né? Então você acaba se privando de ter ali aquela presença, né? De se posicionar, de falar, não, ó, a minha ideia é essa, eu acho isso, eu acho que se a gente fazer dessa forma vai dar certo, né? A gente acaba se privando muito das vezes por conta disso, né? Por conta dessas memórias que acabam voltando ali, né? E acaba remetendo a gente a ter certas reações por conta desses fragmentos da memória, né? E também, né, para o público,
esse retrato ele desperta identificação, porque cada pessoa sabe no ritmo que as suas memórias emocionais também governam as suas emoções. Por exemplo, a gente está aqui, você sabe que o seu comportamento neutro é quando acontece alguma situação que você fala, não gostei desse assunto. Aí você fala assim, não vou tomar partido também. Você fica no estado neutro, né? E aí a gente acaba remetendo a esse tipo de comportamento por conta de algo que deixa a gente desconfortável, né? E com base nisso, as pessoas também conseguem perceber, né? Opa, a pessoa não está no estado neutro sobre um assunto, talvez o assunto não esteja agradável ou está gerando um leve desconforto na pessoa ali, né? Então isso remete muito à questão desse retrato, né, que desperta essa identificação nas pessoas. Aqui eu falo com vocês aqui que as memórias emocionais elas também governam as nossas atitudes. Então, poxa, você está num assunto que ele não é agradável, automaticamente você não vai entrar naquele assunto, né? Você não vai se dar o desprazer de continuar naquele assunto ou, né, naquele mesmo núcleo de pessoas ali falando o que está sendo abordado, né? Então, de acordo com a memória, ela vai fazer com que você tenha a atitude de que não vou tomar partido nesse assunto, então vou me retirar, né? Então tudo isso acontece por conta de que a nossa memória, a nossa memória emocional, ela também governa as nossas atitudes. Certo. Bom, em resumo, né, a memória ela não é apenas um registro dos fatos, mas sim uma interpretação moldada pelas emoções vividas, tá? O que sentimos da cor, peso e intensidade ao que guardamos, né, é justamente isso que transforma lembranças em forças motoras de identidade e também de narrativa pessoal. Certo. Vamos para a conclusão? Bora? Quando pensamos em memória, tendemos a acreditar que ela funciona como um cofre seguro ou como um arquivo de computador, onde cada experiência fica armazenada de maneira intacta e pronta para ser acessada. A realidade, porém, é muito mais complexa e até mesmo surpreendente. Nossa memória não é uma gravação fiel dos fatos, mas sim uma reconstrução dinâmica, constantemente moldada por emoções, contexto, expectativas e até mesmo pelo simples ato de recordar. Ao longo desse estudo, vimos que as lembranças são maleáveis, podendo ser reforçadas, modificadas ou até mesmo criadas de forma ilusória. Emoções intensas, como alegria, medo ou tristeza, atuam como marcadores que potencializam ou distorcem o que guardamos. Além disso, mecanismos inconscientes, como o esquecimento seletivo e a substituição de informações, revelam que nossa mente busca constantemente proteger-nos, adaptando memórias ao nosso bem-estar ou às narrativas que construímos sobre nós mesmos. Bom, essa plasticidade da memória é ao mesmo tempo um recurso poderoso e também uma vulnerabilidade, né? Ela nos permite aprender, reinterpretar experiências, superar traumas e dar novos significativos, né? Dar novos significados, na verdade, ao passado, né? Mas também abre espaço para equívocos, falhas nas lembranças e percepções distorcidas que, né, podem influenciar relacionamentos, discussões e até mesmo uma história coletiva, né? O que não nos contam, mas nós todos precisamos, né, reconhecer é que lembrar não é sempre reinterpretar, tá? Deixa eu só corrigir isso aqui que eu coloquei errado aqui, né? Lembrar é você sempre reinterpretar a memória, ok? Cada memória acessada é uma versão recriada e nunca uma fotografia exata a um instante perdido no tempo, certo? Bom, assim, compreender como o cérebro ele guarda e distorce lembranças não apenas amplia o nosso conhecimento,
sobre nós mesmos, mas também nos convida a olhar para o passado com mais humanidade, com mais cautela e também com empatia. Afinal, as nossas memórias, elas não são apenas registros do que vivemos, né? Elas são também parte daquilo que nos torna humanos, né? Que nos tornam seres em constante reconstrução. Certo? Muito bem. Bom, então acredito que a gente tenha conseguido detalhar bem, né, sobre esse assunto aqui pro pessoal que nos acompanha nas nossas redes sociais, né? E agora ter aí um pensamento diferente sobre como a mente trabalha, né? E lembrar que a gente precisa focar em uma coisa por vez, né? E não querer focar em um monte de coisas, achando que a gente vai dar conta de, né, resolver tudo aquilo dali na nossa mente, economizando tempo. Na verdade, a gente só está se dando vou colocar dessa forma, ao luxo de achar que nós estamos economizando tempo, aonde nós estamos perdendo o foco e presença total sobre cada atividade, né? Então a gente precisa agora, né? A gente já tem uma mentalidade totalmente diferente. Vamos para algumas perguntas? Alguém tem pergunta? Podemos ir. Vamos lá, então. Só acrescentando o que você disse, a nossa mente é uma máquina que precisa ser muito bem dirigida. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Vamos lá. Posso fazer a primeira pergunta? Manda, vamos lá. Como você entende a nossa memória? Em constante construção ou é uma memória fixa? Na verdade, a memória, como a gente abordou, né, no nosso assunto aqui, ela está em constante reconstrução, né? A gente pode comparar ela como um quebra-cabeça, né? E sujeito a novas peças ali dentro daquele quadro ali, né? Dentro da nossa memória podem surgir novas peças também. Então a gente sim, estamos em constante evolução. Alguma Débora, quer pergunta? fazer alguma pergunta? Não. Não? Rosana? As emoções, sejam positivas ou negativas, elas permanecem mais tempo vivas em nossas memórias, Sim. segundo a gente também acabou de comentar. Por que elas agem assim? O que acontece nesse quebra-cabeça em relação às emoções? Bom, quando a gente fala sobre emoções, são momentos que são muito marcantes na vida do ser humano, né? Seja uma emoção de felicidade, uma emoção de tristeza ou raiva, que seja, você está 100% presente ali, né? Então aquela emoção ela acaba se tornando muito, muito viva, né? Então, com base nisso, ela vai ficar muito mais presente, né? Então, quando a gente recorda alguma situação que leve àquela emoção específica, você vai relembrar tudo que você passou. Então, por isso que acaba entrando aí essa dinâmica, né? Do quebra-cabeça e de voltar tudo de novo. Entendi. A gente viu aqui que a memória, de acordo com novas informações, com o tempo, com a idade, né? Ela vai se perdendo, vai se modificando, né? Sim. Não é assim que a gente, né, acabou de dizer? Pergunta. Existe ali no cantinho da nossa memória, assim, um arquivo, vamos dizer, a nuvem, onde a memória se guarda? Ou você acha que ela se desfaz mesmo, que ela se deleta? Bom, na verdade, o nosso cérebro, né? Ele, por mais que a gente ache que tem o famoso contexto que a gente abordou, né? Memória fotográfica, né? A mesma coisa que você viu ali, que você presenciou, ela vai permanecer igual sempre que você lembrar. A gente está sujeito a falhas, né? Então, cada vez que você pega uma memória, que você relembra uma memória, você não está acessando ela igual ao dia que aconteceu, né? Você está recriando, e quando a gente recria, você está sujeito a adaptações, né? E essas adaptações vêm também ali acompanhada de novas informações, né? Então a gente sempre está sujeito a mudar a memória conforme ela aconteceu, né? Então você tem ali fragmentos da memória,
né? E sempre quando você precisa relembrar, quando você vai comentar com alguém, você relembra informações, né? Então, essas informações, elas sempre estão sujeitas a alterações. Ela nunca vai vir 100% igual ao que aconteceu. Entendi. Certo? Muito bom. Agradeço. Gente, então esse foi o nosso episódio, né? Do nosso primeiro episódio aqui da Chave para Suas Interrogações. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham, né? E aguardem o segundo episódio que a gente vai lançar a data aí de lançamento. Belezinha? Então, até mais, gente! Até mais.